O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuares, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai que está no oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, paciência tudo alcança. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos e estimados filhos e filhas, eu acabo sendo um pouco repetitivo nas quartas-feiras de cinzas, desde quando fui ordenado padre, há 10 anos atrás, e eu sempre acabo fazendo a mesma introdução, porque eu acho que, como liturgista, nós precisamos entender o tempo de fato que nós estamos celebrando, o que significa esse tempo e o porquê que nós vivemos esse tempo. Eu falo isso porque na igreja primitiva, no início do cristianismo, nós bem sabemos que nós não batizávamos as crianças. E aquele ou aquela que gostaria de se tornar cristã, estar ali na comunidade, participar das celebrações,
ela precisava passar por todo um processo ali catequético, para que pudesse ser admitida como candidata a receber o batismo e só depois do batismo participar da missa, da comunhão e de fato da comunidade. Antes disso, ninguém entrava numa celebração eucarística se não fosse batizado. E aí esse processo catequético dos adultos, na igreja primitiva, nós vamos chamar de catecumenato. Tem todo o passo a passo, tem todo o processo ali para aquele que gostaria de se tornar catecúmeno. E aí depois de um tempo de preparação dentro da comunidade, por um membro da comunidade, ele era autorizado então a receber o batismo. E aí começava a preparação imediata para poder receber o batismo. E quando e onde acontece essa preparação imediata? É no tempo da Quaresma. E aí, esse que seria batizado na vigília pascal, dentro então do tempo quaresmal, começa a fazer oração, jejum, penitência e pedia esmola. E aí a comunidade ou as comunidades que iriam acolher esses novos membros do povo de Deus como filhos e filhas de Deus após o batismo, aqueles que já eram cristãos também vão começar a fazer jejum, penitência, esmola e oração, mas não em nome próprio, não para algo pessoal deles, mas estando vivendo junto com aqueles irmãos que foram então autorizados a receber o batismo. E por que eu falo isso? É que hoje em dia, quando nós olhamos para o tempo da Quaresma, nós olhamos mais, infelizmente, um tempo de barganha com Deus. E para mim aqui já é o primeiro absurdo ter que pensar algo desse jeito. Quando nós nos colocamos dentro do tempo da Quaresma para poder fazer jejum, penitência, esmola e orações, é para nossa conversão e também para poder rezar pela conversão dos outros. É esse o ponto-chave. É esse aqui o intuito desse tempo, para que nós, de fato, transformados, possamos ressuscitar mais uma vez com Cristo na noite da vigília pascal, ou durante toda a celebração do Tríduo Pascal, ali no final da Semana Santa. E aí eu vejo as pessoas colocando todo e qualquer tipo de penitência, e mais com as intenções mais egoístas e mesquinhas que possam existir. Aí depois dos 40 dias, que a pessoa vai reclamar que não ouviu a voz de Deus, vai reclamar que não colheu nenhum fruto, vai murmurar que Deus está em silêncio, vai esbravejar contra Deus, como se Deus fosse culpado. Se no final desse tempo, nesse itinerário que nós iniciamos hoje, vocês, cada um de nós aqui, não colher frutos, não é por culpa de Deus, mas infelizmente porque o nosso coração não estava no lugar certo. Da mesma forma que o tempo da Quaresma lá atrás
com os catecúmenos, com as comunidades que iriam acolher. As pessoas jejuavam, faziam penitência em favor daqueles irmãos. Nós também precisamos entender da mesma forma, mesmo sendo um processo de conversão pessoal, mas também rezando por aqueles que estão ao nosso redor ou por alguém que nós gostaríamos que abraçasse a fé de fato. E quando nós falamos aqui do tempo quaresmal, nós vamos falar do perdão e do amor de Deus por cada um de nós. E aí então entram as leituras da celebração do dia de hoje. Na primeira leitura, tirada do livro da profecia de Joel, é dito que para o povo de Israel voltar o coração a Deus, porque Deus é misericordioso, porque Deus tem compaixão, porque Deus quer o bem do seu povo e não o mal. Aqui mesmo no Antigo Testamento, nós vamos ver Deus dando uma oportunidade, ou quantas oportunidades forem necessárias para a pessoa voltar o coração a Deus, para a pessoa se converter, para a pessoa mudar de vida. E aqui precisa ficar algo claro, e tem gente que não gosta de ouvir isso. Independente, eu repito, independente do pecado, da situação, se a pessoa se arrependeu, se a pessoa ali diante de Deus se demonstrou arrependida, Deus vai perdoar. Deus vai perdoar e Deus vai dar uma nova chance. Independente do pecado, se a pessoa se coloca diante de Deus arrependida, Deus vai dar o perdão àquela pessoa e ela vai merecer o céu, sim. E isso precisa ficar bem claro, especialmente no coração de muito cristão aí afora, que é mais duro que granito, nem pedra. É mais duro que diamante, para poder mostrar a rigidez, aqui não a beleza do diamante. Cristão que se acha no direito de falar da vida alheia, ou de apontar erros, tem hora que a pessoa nem sabe de fato se aquilo é verdade ou não, dizer, não merece uma segunda oportunidade, não merece uma segunda chance, ou o que é pior, tomem cuidado com aquela pessoa. Gente, quando eu ouço um cristão falando isso do outro, eu não vou tomar cuidado com aquele que ele falou para tomar cuidado, vou tomar cuidado com aquele que disse para tomar cuidado. Porque essa pessoa já está só nessa fala, ou nesse tipo de fala, dá para poder demonstrar aonde está o seu coração e demonstra, infelizmente, o quão distante de Deus está. E ainda se acha no direito de olhar para a vida alheia e falar, não é uma conversão sincera, não, a pessoa está mentindo, não, é falsidade. Como você sabe? Você conhece a luta daquela pessoa? Você conhece a batalha daquela pessoa? Você conhece as experiências de vida que aquela pessoa teve? Ou só foi desculpa a expressão, o maldito cristão papagaio que só reproduz o que os outros falam? E não é reproduzir o que os outros falam em qualquer sentido. Não. Reproduzir o que os outros falam, a acusação que os outros falam, sem saber que aquilo é verdade. Mas uma da minha experiência de vida demonstra que aquele que duvida da conversão do seu irmão,
ou daquele que fica falando que o seu irmão não está de fato convertido, é porque aquela pessoa também não está. Pode vir na missa, tá vindo na missa todo domingo, pode até estar rezando, pode estar até confessando regularmente, mas está distante de Deus há muito tempo e não se deu conta. Então, somos nós que devemos entender qual que é a nossa posição e dar o devido peso para as coisas. É que a gente também tem o péssimo hábito de achar que a nossa falha é menor do que a falha alheia. Que o meu pecado não é tão grave como o pecado do vizinho. E não é assim que as coisas funcionam. Por exemplo, quando a gente pega o mandamento de não matar, aí a pessoa já vem e fala, e com todo respeito, se alguém fala isso para mim na confissão, eu paro a confissão na hora. Eu não deixo nem a pessoa continuar. Padre, eu não matei, eu não roubei, o resto, gente, não dá. Vai fazer o exame de consciência e aí volta para a gente conversar com mais seriedade. Aí vem a pessoa e fala assim, padre, eu não matei a pessoa fisicamente, eu não tirei, eu não desvivi alguém. Tudo bem, mas daí eu pergunto, tem mágoa? Tem ressentimento? Tem ódio de alguém? Ah, padre, aí eu tenho. Então, você pode não ter matado a pessoa fisicamente, mas está matando a pessoa dentro do seu coração. E o que é pior, além de matar a pessoa no seu coração, você ainda tenta matar a pessoa no coração da vida dos outros. Então, se a gente for colocar aqui sobre a questão de céu ou inferno ou algo assim, você pode não ter tirado a vida de alguém, mas se está matando alguém ou matou alguém no seu interior, você também está em falta grave, em pecado mortal. É você que precisa deliberar, é você que precisa abrir o coração para que Deus possa te ajudar a perdoar e tirar esse sentimento dentro de você. Ah, mas eu fui injustiçado, não importa. Ah, mas sou eu que estou certo, não importa. Jesus falou que a gente tem que perdoar e perdoar até os inimigos. Então o primeiro passo vai ser sempre, ou deveria ser sempre, do cristão. Porque o exemplo parte de nós, não dos outros. O exemplo do primeiro passo é nosso. E tem cristão que se acha o alecrim dourado, cruza os braços e acha que o mandamento não serve para ele. Cuidado, porque pensar dessa forma você já está distante do céu há muito tempo e não está se dando conta disso. Mas como eu disse, se a pessoa de fato está arrependida, você pode concordar ou não, achar que é falsidade ou não, porque isso também não é da sua conta. Se a pessoa está e se apresentou e confessou, a pessoa foi reconciliada com Deus e está novamente próxima do céu. Goste ou não, concorde ou não, mas Deus age dessa forma. A lógica de Deus é essa. E nós deveríamos fazer isso durante o tempo da Quaresma, nos esforçar de fato para poder viver isso de maneira pessoal e a capacidade de estender a mão e ajudar o outro também dentro dessa caminhada. E como eu falava do primeiro passo, na segunda leitura da carta aos Coríntios, nós somos embaixadores de Cristo. Então, se nós somos embaixadores de Cristo, as nossas atitudes precisam ser daquelas que realmente demonstrem a atitude e seriedade de Deus, do discipulado e do fazer a vontade de Deus. E aí então o Evangelho da Celebração conclui essa nossa reflexão
colocando aqui as práticas desse tempo de Quaresma. E aqui, que é justiça, a oração e o jejum. Esmola também entra, enfim, mas vamos vamos por esse caminho. Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens. Por que o evangelista está falando dessa maneira? Que justiça é essa? É aquela justiça da conveniência, é aquela justiça do depende de quem, e não daquilo de batalhar por aquilo que é certo. E assim, eu fico impressionado como isso acontece hoje em dia. E cito um único exemplo para que a gente entenda. É falado aí afora sobre a questão do mandamento da igreja, enfim, sobre a questão do jejum, abstinência de carne na sexta-feira, em todas as sextas. Tá. O catecismo vai nos ensinar que, se possível, a pessoa faça essa prática, se não, a pessoa ela pode substituir por um gesto de caridade. Ou, se ela não quiser também, aí é decisão dela, é da relação dela com Deus. Aí eu vejo nas redes sociais aí afora, o povo levantando o dedo. Ai, como eu adoro essa turma. Falando, está em pecado mortal, não pode comungar, porque não comeu carne, ou não está deixando de comer carne toda sexta-feira. Tá bom. Aí, quando eu vou perguntar para esse alecrim dourado sobre, juntamente com o mandamento de comer carne, de não comer carne nas sextas-feiras, como que fica o mandamento do dízimo, que também está ali? Como que fica? Então, se a gente vai usar a mesma lógica, então, se eu não pagar o dízimo, se eu estou trabalhando e não pago o dízimo, também estou em pecado mortal. Ah, não, padre, aí já não é bem assim. Mas é mandamento da igreja da mesma forma, qual que é a diferença de um para o outro? Se um é pecado mortal, por que o outro também não deveria ser? Aí, quando a gente toca no dízimo, aí as pessoas fingem que não são com elas. Ou já vem falar do padre, ó, o padre está falando de dinheiro. Ó, o padre está cobrando dinheiro da missa. Ou aquele padre só fala de dinheiro. Mas eu não entendo e eu detesto, com todo respeito, esse negócio de 2 pesos e 2 medidas. Então, acho que a gente precisa aprender a interiorizar um pouco mais as coisas, a buscar um pouco mais de informação, entender como funciona realmente a nossa doutrina, como que funciona a igreja interpretando toda a revelação de Deus, para não ficar ouvindo besteira e dando ouvidos para quem só quer saber desinformado, ou do cristão de conveniência. Quando o mandamento convém, para mim é beleza. Quando não convém, a regra não se aplica a mim. Cuidado. Isso também distancia muito a pessoa do céu. Aí vem a questão da oração. Gente, e também uma coisa que me irrita profundamente é quando eu vejo o cristão aí afora colocando hierarquia na maneira como a pessoa reza. Porque eu rezo melhor do que você. Porque a forma que eu rezo é melhor do que a sua. Gente, para. A oração tem que nos tornar pessoas humildes. Não soberbas, não com ego e não com prepotência a esse ponto. Nós temos a oração, a maneira mais simples de entender a oração é a conversa com Deus. É falar com Deus. Aí, como essa conversa vai desenrolar, aí depende de cada um de nós. Nós temos orações, que a missa sai um pouco desse eixo, mas para que a gente entenda. Temos aqueles momentos de oração em comunidade, como nós estamos aqui,
celebrando a missa, hoje, nos domingos, enfim, que faz parte. Mas daí depois, a maneira como a pessoa vai rezar, e a gente chama isso de espiritualidade, de maneira particular, aí cada uma tem a sua. Você vai ter aquele que vai preferir rezar o terço todo dia, ou o rosário todo dia, ou aquele que vai se dedicar à meditação da palavra de Deus, aquele que vai procurar orações prontas, aquele que vai procurar, que vai fazer orações mais espontâneas. Algumas ali com o roteiro certinho, outras já vão usar os dons carismáticos e está tudo bem. Aqui a gente precisa aprender a somar, não a dividir. E se a nossa oração está levando a se dividir nesse sentido de que não, eu rezo melhor do que você, então sinto informar, é você que está rezando errado. Não é a outra pessoa. Então a gente precisa realmente tomar esse cuidado. E a oração pessoal é realmente a nossa intimidade que nós apresentamos a Deus, da maneira como nós estamos. Se o coração está magoado, está magoado. Se está ressentido, se está ali preocupado, está preocupado. Não é que eu vejo que o momento de oração, que deveria ser sincero com Deus, é o momento em que a pessoa tenta fingir para Deus. Fingir que está tudo bem e não está. Fingir que não está preocupado, mas está. A nossa oração só vai ter, de fato, consistência com a nossa sinceridade. E aí espero que durante esse tempo quaresmal, que seja tempo de graça realmente na nossa vida. Momento de conversa e de entrega com Deus. E por fim, nós temos o jejum e a penitência. Aqui, vamos com o jejum, penitência e esmola. A primeira coisa, e isso daqui também é para ficar claro, porque é outro absurdo. A pessoa me vem para a quaresma e aí vem fazer penitência de pecado. Eu, durante esses 40 dias, não vou falar mal do outro. Eu, durante esses 40 dias, não vou trair minha esposa. Eu, durante esses 40 dias, não vou me embebedar. Aí tá, beleza. Passa a quaresma, então depois da quaresma pode falar mal do outro, pode continuar traindo a esposa e pode se embebedar? A lógica não bate. E aqui, gente, o pecado da bebida está sempre no excesso. Eu não milito em relação a isso. Cada um tem a sua consciência daquilo que aguenta. Se extrapolou, se ficou alegrinho, se passou do limite, aí sim é pecado. Sempre vai ser o excesso. E aí passa o tempo da quaresma, então pode tudo? Não, gente, não dá. É a vida toda que a gente tem que evitar falar mal, levantar mal do nosso semelhante. É a vida toda que o marido e a esposa tem que ser fiel um ao outro. É a vida toda que a pessoa tem que ser honesta no emprego, não num determinado momento. Eu vou participar da missa os 40 dias, vou para a missa e vou participar da missa durante os 40 dias da quaresma. Foi certinho. Passou o domingo de Páscoa, só vai voltar na igreja no ano que vem. E acha que está tudo bem. E acha que não tem problema. Aí não é conversão, gente. Aí é conveniência, ou como muitos acabam colocando, a pessoa que só quer amortecer ali a sua consciência diante de algo que fez de errado, então tenta reparar, entre aspas, de alguma forma, dessa maneira. As nossas penitências, abstinências, enfim, tem que levar para a transformação, tem que levar para a mudança de vida, tem que levar para a conversão.
Eu vou deixar de comer chocolate por quê? O que isso vai impactar na minha vida como cristão? Eu vou deixar de comer tal coisa durante 40 dias para o que isso vai impactar na minha vida? Vai me mudar? Vai ajudar a me controlar? Vai ajudar a diminuir a minha ansiedade? Vai me tornar uma pessoa melhor? Então, faça à vontade. Mas se não for para conversão, desculpe a sinceridade, é perca de tempo. Serão 40 dias jogado fora. Se não for para você, pelo menos para quem estiver ao seu redor. E a última orientação, e encerro, se nós olharmos no calendário, a quaresma passa de 40 dias. E aí as pessoas muitas vezes perguntam, mas por que, né? É porque a quaresma, ela é para poder compensar os domingos. Vocês lembram do Evangelho, quando os discípulos de Jesus são questionados do porquê que eles não jejuam? E aí Jesus fala, mas por que eles vão jejuar se o noivo da festa está com eles? Então, domingo, dia do Senhor, não é dia de penitência, não é dia de jejum, não é dia de abstinência. Ah, padre, mas eu não concordo com isso, porque então quer dizer que domingo, a penitência que eu estou fazendo, então tudo bem, eu posso deixar de seguir a abstinência, o jejum, enfim, sim. Ah, mas não tem valor. Tem valor sim, por quê? Você tem o domingo como pausa. Aí o esforço é de voltar a continuar na segunda-feira. Mesmo depois de não ter feito abstinência, não ter feito o jejum, enfim, no dia anterior que foi domingo. Podem ter certeza, se conseguirem fazer dessa forma, os frutos da quaresma também vão ser muito proveitosos, não apenas para nós, mas oxalá que Deus nos ouça, que também as pessoas que estão ao nosso redor. Então, que na celebração do dia de hoje, voltando mais uma vez o coração a Deus e a sua graça, que Deus esteja junto sempre de cada um de nós. Que de fato a nossa conversão seja sincera, que nós tenhamos a capacidade de aprender a estender a mão e entender que Deus é perdão e vai dar quantas oportunidades forem necessárias, seja para os outros ou seja para nós. Basta simplesmente que a gente abra o coração a Ele e peça sempre que Ele nos conduza e esteja à frente. No instante de silêncio, meditemos ainda sobre a palavra de Deus e que ela dê seus frutos na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.